Boa noite. Boa noite. Dilma defende presidente da Petrobras e diz que vai consultar Ministério Público antes de escolher ministros. Provedor da Santa Casa pede afastamento do cargo. Operação na Cracolândia prende 4 pessoas suspeitas de tráfico de drogas. Após incêndio, shopping no Brás permanece fechado por tempo indeterminado. Acidente com carreta na Fernão Dias mata 3 pessoas. Tristeza na música. Morre aos 70 anos a lenda do rock Joe Cocker. O presidente Dilma Rousseff defende presidente da Petrobras, Graça Foster, e diz ser absurdo o valor desviado da estatal. As declarações de Dilma foram dadas durante um café da manhã com jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto, em Brasília. Dilma disse que não pretende trocar a diretoria da Petrobras, mas disse que mudará o conselho de administração da estatal. No entanto, não deu detalhes dos nomes que indicará. Acho absurdo os volumes de dinheiro de alguns funcionários. Dilma fez uma forte defesa da presidente da Petrobras e confirmou que Graça Foster colocou o cargo à disposição. Eu não tenho nenhuma indicação de que falta credibilidade a Graça Foster para fazer isso. Eu não tenho essa indicação. Eu acredito que cria-se um clima, sem apontar uma falha dela, cria-se um clima muito difícil para ela. Agora, por isso eu vou tirar ela? Eu penalizo ela por algo que não é responsabilidade dela? A quem interessa tirar a Graça Foster? Dilma ainda falou sobre economia. Se disse otimista e citou a necessidade de adoção de medidas drásticas para que o país volte a crescer diante da crise internacional. Você tem sempre um movimento cíclico e nós temos de retomar isso. Para isso, nós temos, de fato, de fazer algumas medidas mais drásticas. Não significa, em hipótese alguma, que nós vamos reduzir, igual eu já li, os programas sociais. É compatível no Brasil, tá? O que nós estamos fazendo e os programas sociais. E na mesma coletiva, Dilma disse que irá consultar o Ministério Público antes de anunciar novos ministros. Dilma afirmou que o objetivo é checar se políticos cotados para assumir uma cadeira na esplanada dos ministérios foram citados aos procuradores da República em acordos de delações premiadas da Operação Lava Jato. Dilma disse ainda que irá anunciar o novo lote de integrantes do primeiro escalão até o dia 29. O presidente da Petrobras, Graça Foster, disse em entrevista para a TV Globo que recebeu mensagens e conversou pessoalmente com a ex-gerente da estatal, Venina Velosa da Fonseca, antes de ser deflagrada em março a Operação Lava Jato. Graça, no entanto, reafirmou que a ex-gerente não foi clara em relação às denúncias de irregularidades. A presidente da Petrobras disse ainda que recebeu Venina em seu gabinete pouco depois de assumir o comando da estatal e que no encontro não ouviu acusações de corrupção. Também a TV Globo, Venina, disse que nunca usou a palavra corrupção nas mensagens enviadas por e-mail à presidente da estatal. Porém, reafirmou que fez alertas à Graça Foster sobre a existência de irregularidades na área de comunicação e nos processos de licitação. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Hora de algum balanço. O que se acaba junto com o ano, o que segue de volta para o futuro. Seguirá em cartaz o escândalo do Petrolão, coisa de bilhão, já tem uns 40 indiciados. Quando o Supremo Tribunal abrir a lata de lixo, em fevereiro, se saberá oficialmente quem são os políticos e se há mais partidos além do PT, PMDB, PP e PSB. Seguirá em cartaz o transalão do metrô de São Paulo. A conta dessa gatunagem em governos do PSDB baterá nos 800 milhões. Nesse caso, a ladruagem tem eufemismo, chamam de cartel do metrô. Os chamados mensalões. Condenados pelo Supremo, petistas até já estão no regime semiaberto. O mensalão do PT é de 2005. O mensalão do PSDB é de 1998. Segue na Justiça em Minas, esperando Godot. O ano termina com Maluf ganhando o TSE atestado de ficha limpa e com o Supremo anulando provas da Operação Chacoal e, consequência, da Satyagraha. Donde um leigo tira duas conclusões. Primeira,
Os 200 e tantos milhões depositados em contas no exterior realmente não devem ser do Maluf e família. E a Interpol deve estar errada. Segunda conclusão, os negócios do Opportunity eram todos limpos e quem cometeu crimes certamente foi a Polícia Federal. Ainda números. Os assassinatos no Brasil seguiram na casa dos 50 mil ano, como nas últimas décadas. E, segundo estimativas, a grana estocada por brasileiros ricos em paraísos fiscais continua na casa do $500 bilhão. A dívida com impostos sonegados à Receita Federal estão acima do 1,3 trilhão. Já os paulistanos devem mais de 50 bilhões à Receita da Prefeitura. Mas vamos ao que importa. Segundo o Ibope, quase 80% dos brasileiros anunciam estar felizes ou muito felizes. E 93% acreditam que terão uma vida ainda melhor em 2005. Tudo isso faz lembrar Tim Maia e célebre frase: não bebo, não fumo e não cheiro, apenas minto um pouco. Um bom Natal e um feliz 2015 para todos. Após crise financeira, provedor da Santa Casa, Calil Rocha Abdala, pede afastamento do cargo. O advogado anunciou ontem que vai se licenciar por pelo menos 90 dias do cargo de provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Calil Rocha Abdala está à frente da Santa Casa desde 2008 e cumpre seu terceiro mandato como provedor da instituição. Em nota, a Santa Casa informou que a decisão de Abdala de se afastar do cargo tem como objetivo manter a transparência durante as investigações realizadas na instituição. Uma sindicância interna já foi aberta para apurar uma série de irregularidades em contratos feitos pela entidade. Na última sexta-feira, médicos e funcionários da Santa Casa fizeram um manifesto pedindo o afastamento imediato de Abdala. O Sindicato dos Médicos de São Paulo afirmou que o pedido foi feito após diversas denúncias de superfaturamento e irregularidades na administração da entidade, que possui uma dívida estimada em mais de 800 milhões de reais. No Brás, incêndio atinge o shopping 25 de março. O fogo começou de madrugada e mobilizou 40 viaturas do Corpo de Bombeiros e mais de 100 homens da Polícia Militar. Não houve vítimas e ainda não há previsão de quando a área será liberada para os comerciantes. Hoje de manhã era grande a movimentação de curiosos em frente ao shopping 25 de março, na rua Barão de Ladário, no bairro do Brás. Parte dos 4.000 metros quadrados do local foi tomada pelo incêndio no final da noite de ontem. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram a altura que as chamas atingiram. Durante toda a madrugada, cerca de 40 viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Um dos vizinhos do local diz que ouviu a primeira explosão por volta das 8 horas da noite. A partir disso, os bombeiros chegaram em 10 minutos depois. Foi quando eu vi que eles entraram e começaram a tentar controlar o fogo. E depois disso começaram a chegar muitos outros carros, mas foi tudo muito rápido. Boa parte dos comerciantes aumentou o estoque no final de semana e abriu as lojas neste domingo justamente para aproveitar os últimos dias de compra antes do Natal, já que 2014 foi um ano fraco para o comércio. Eu conto o final do ano todo para chegar dezembrão. Aí quando chega nos últimos 2 dias da temporada do Natal, olha o que acontece. É difícil, né? Você tem uma noção de quanto hoje, plena segunda-feira, semana do Natal, quanto deixa de faturar com o comércio fechado? Hoje seria um dia bom, mais ou menos uns 10, 15 mil por aí. Dalva é proprietária de um restaurante que funciona no interior do shopping. Para ela, ainda é difícil imaginar o prejuízo no faturamento bem às vésperas do Natal. A gente não consegue entrar, não sabemos exatamente o que está acontecendo, onde começou, sabe, quais são os pontos, né, os lugares que pegaram fogo exatamente. Aquele topo de telhado é a parte dos fundos do shopping, a área mais atingida pelas chamas. E o incêndio chegou inclusive a afetar as lojas aqui da Rua Miller, que fica bem atrás desse shopping de comércio popular. E a Rua Miller é um dos principais pontos de comércio a atacado aqui da região do Brás. Neste quarteirão, todas as lojas estão fechadas.
Os comerciantes que tiveram os maiores danos nas lojas não quiseram gravar entrevista. Teve lojista que perdeu maquinário e todos os tecidos para produzir a coleção de outono e inverno de 2015. Ricardo é vendedor, mas hoje, sem ter como trabalhar, se rendeu ao banquinho na porta da loja. E tentar correr atrás do prejuízo. 4 pessoas foram presas hoje à tarde, suspeitas de traficarem drogas na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, não houve registro de tumultos no local. As prisões aconteceram como parte de uma operação de rotina para cumprir mandados de prisão. Na Fernão Dias, acidente com uma carreta deixou 3 mortos na Grande São Paulo. De acordo com a autopista, concessionária que administra a rodovia, o acidente ocorreu por volta da 1 da tarde, no quilômetro 89 da estrada, no sentido Belo Horizonte, no trecho de Guarulhos. Ao menos 3 pessoas de uma mesma família morreram e uma outra ficou ferida. O trecho foi interditado totalmente para a retirada do veículo. E por causa do trânsito que se formou na região, muitos motoristas fizeram conversão proibida, passando pelo meio do canteiro central da Fernão Dias. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal. E às vésperas das festas de fim de ano, consumidores lotam as ruas da região da 25 de março. Mesmo com o calor, a ladeira Porto Geral ficou cheia de pessoas que deixaram para comprar presentes há 3 dias do Natal. Os lojistas esperavam que houvesse um aumento de 5% das vendas em relação ao ano anterior. Mas agora, a estimativa é que o número de vendas aumente ainda mais e chegue a 10%. Devido à grande procura, algumas lojas da região estarão abertas todos os dias até o dia 24 de dezembro, mas fecharão as portas mais cedo na véspera do Natal. Além disso, a Companhia de Engenharia de Tráfego informou que um esquema especial de trânsito será feito nas vias comerciais da 25 de março até o dia 24 de dezembro. 300 famílias invadem terreno no Butantã, que pertence à Universidade de São Paulo. Segundo lideranças do movimento, entre os invasores estão funcionários terceirizados da USP. Eliene conta que decidiu invadir o terreno para se livrar do aluguel de R$ 450. Ela e os 3 filhos pequenos passam o dia no acampamento e o marido fica à noite. Não é muito desgastante isso? Né? Mas tem jeito, que a gente precisa. Mas a gente precisa ter que correr atrás. O terreno, invadido no sábado, pertence à Universidade de São Paulo. Fica bem ao lado da portaria do Hospital Universitário. Para entrar, as famílias fizeram um buraco no muro alto que cerca toda a área. E mesmo debaixo da chuva que caiu esta tarde, as pessoas continuavam a fincar estacas e a estender lonas de plástico. A maior parte das famílias paga aluguel em favelas aqui da região mesmo do Butantã e do Jaguaré. E há entre os invasores também muita gente que trabalha na USP. É o caso de Vaneuza. Ela trabalha na limpeza, é funcionária terceirizada e diz que pelo menos outros 40 colegas também demarcaram espaço no terreno. Porque o aluguel aqui na Sanremo é muito caro, né? Eu mesmo pago R$600. Será que não dá nenhum problema para você lá no seu emprego? Não, as pessoas lá já estão tudo sabendo. Não dá não. Não dá não. O chefe já sabe? Sabe. O que ele falou? Ela falou que torce para dar certo, né? Porque ela mesma paga aluguel, sabe que não é fácil. A coordenadora do grupo diz que a invasão não foi organizada por nenhum movimento de moradia. Diz que famílias vizinhas se juntaram e tomaram a iniciativa. A intenção é negociar com a USP a doação do terreno, se não, a possibilidade de pagar por ele. Se eles quiserem negociar, como eu estava te falando, a gente ficar com o terreno e pagar todo mês, ótimo. Famílias aceitam pagar aqui? Aceitamos. Nós pagamos aluguel absurdo dentro da comunidade. Então, por que não nós não pagar no terreno que é pra gente? O Jornal da Gazeta entrou em contato com vários departamentos da USP para saber o posicionamento da universidade, mas nossas ligações não foram atendidas. Justiça proíbe manifestações de funcionários e aeroportos no fim de ano. De acordo com o Tribunal Regional Federal, a liminar não nega os direitos dos trabalhadores, mas que isso não deve interferir no interesse público.
A decisão veio depois que um protesto em Brasília tumultuou a região do aeroporto. Segundo a Polícia Militar, cerca de 300 pessoas bloquearam o acesso ao aeroporto internacional e os passageiros tiveram que continuar o caminho a pé para não perder o voo. Os funcionários querem aumento salarial de 11%. As empresas aéreas concordaram em estabelecer 6,33%. No entanto, outra negociação está marcada para dia 7 de janeiro. Dos 94 voos previstos para hoje, 12 sofreram atraso, mas não houve cancelamento. Alguns antigos aviões da VASP que foram leiloados após a empresa falir são utilizados em várias partes do país. Em Campinas, no interior de São Paulo, eles servem para treinar bombeiros em salvamentos no caso de desastres aéreos. O Boeing 737-200 da antiga VASP foi fabricado nos anos 80. O avião foi adquirido por um empresário do setor de táxi aéreo e doado ao Corpo de Bombeiros do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Aqui o grupo aprimora a retirada de uma aeronave da pista. Um sistema de compressão holandês, único na América Latina, enche essas câmaras de ar que erguem a fuselagem com mais facilidade. Em 2013, um avião ficou quase 2 dias esperando para ser removido. Hoje nós estamos preparados para tirar essa aeronave, mas assim, estourando o prazo em 8 horas do sistema de pista. Quando estava em operação, o Boeing tinha capacidade para mais ou menos 140 passageiros. Só que quando ele chegou aqui em Viracopos, ele já chegou assim, ó, sem nenhuma poltrona, sem os assentos. Agora, o que a gente percebe aqui do lado de dentro é que parte da estrutura está até que mais ou menos preservada. As portas, os bagageiros abrem e fecham normalmente. O nosso treinamento antes ficava baseado somente na teoria, praticamente, né? Hoje nós temos uma aeronave completa, né? Onde a gente pode usar toda a parte de trem de pouso, fuselagem, como a gente consegue chegar o mais próximo do real. Em poucos segundos, a equipe já está pronta para combater as chamas. O braço mecânico possui uma lança na ponta que possibilita perfurar a fuselagem ou a janela para apagar o fogo dentro da aeronave. A equipe vai fazer agora uma simulação de resgate, como se as chamas já tivessem sido controladas, e os bombeiros vão agora simular o resgate de uma vítima que estaria presa dentro do avião. Em poucos segundos, a vítima fictícia é imobilizada e atendida. A simulação termina com a vítima sendo retirada e colocada na UTI móvel. A gente tem a dimensão da aeronave, a gente tem os espaços onde a gente pode ocupar a aeronave, onde a gente pode descer com a vítima, as entradas e saídas de emergência, as entradas da aeronave. Isso facilita muito o nosso treinamento, o nosso trabalho. Os proprietários de veículos fabricados até 2004 têm até o dia 31 de dezembro para substituir os extintores de incêndio veiculares. O descumprimento da medida pode acarretar em multa. Os extintores do tipo BC devem ser substituídos por modelos do tipo ABC. Cerca de 3 milhões de veículos da capital paulista, que foram fabricados de 2004 para trás, deverão trocar de extintor. De acordo com o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, os novos extintores são mais eficazes no combate ao fogo. Quem descumprir a lei terá de pagar multa de R$ 127, pois a infração é considerada grave. E já está disponível para consulta a tabela com os valores do IPVA para 2015. Donos de veículos registrados no estado de São Paulo podem verificar o valor do IPVA em toda a rede bancária autorizada. A consulta deve ser feita nos terminais de autoatendimento, pela internet ou direto nas agências. É preciso ter em mãos o Renovando Veículo, número que está no documento do carro. Quem decidir pagar todo o valor em janeiro terá desconto de 3%, mas também é possível parcelar a cota entre os meses de janeiro e março. A seguir, morre o músico Joe Cocker, a lenda do rock. E ainda, Papa Francisco faz um duro discurso de Natal para a alta hierarquia da Igreja Católica. morre aos 70 anos a lenda do rock Joe Cocker. O músico britânico lutava contra um câncer na garganta.
Com 21 álbuns lançados, Joe Cocker nasceu na cidade de Sheffield, no Reino Unido, e era conhecido por sua voz rouca e apresentações apaixonadas. O músico ficou famoso em 1969, ao interpretar no festival de Woodstock a canção With a Little Help from My Friends, composta por John Lennon e Paul McCartney para o álbum Sgt. Pepper's dos Beatles. Em 1983, ele ganhou um Grammy por Up Where We Belong, dueto com a cantora Jennifer Warnes. Em 2012, Joe Cocker fez sua terceira e última passagem pelo Brasil. Ele já havia tocado no país em 1977 e em 1991, no Rock in Rio, no estádio do Maracanã. Papa Francisco faz pronunciamento duro no encontro anual de Natal do Vaticano. Ele disse a padres, bispos e cardeais da Cúria que o carreirismo e a cobiça contaminaram a cúpula da igreja com o Alzheimer espiritual. O Papa citou pelo menos 15 doenças e tentações do Alzheimer espiritual, daqueles que ficam encantados com bens materiais, e o poder, a esquizofrenia existencial, daqueles que sucumbiram a uma mentalidade triste e de coração duro. Incominciamo con la malattia del sentirsi immortale. Francisco disse que alguns membros da Cúria agiam como se fossem imortais, imunes ou indispensáveis. Seriam uma referência a cardeais aposentados que permanecem no Vaticano e continuam a exercer influência. O Papa terminou a fala com um tom otimista. Desejou a todos um Feliz Natal, pedindo que os administradores do Vaticano sejam mais alegres. Francisco disse que uma dose de humor nos faz bem. Quanto bene ci fa una buona dose di sano umorismo. Na França, um motorista joga o carro contra pedestres e atropela 11 pessoas na cidade de Dijon. A polícia afirma que foi um surto psiquiátrico e não um ato terrorista. O ataque aconteceu no centro de Dijon, cidade a 300 quilômetros a sudeste de Paris. Durante meia hora, o motorista de 40 anos tentou atingir muitos pedestres. Testemunhas dizem que ele gritava em árabe: "Deus é grande". 11 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado grave. O homem foi parado depois de perseguição policial, detido e levado a um hospital psiquiátrico. A polícia informou que ele tem problemas mentais, com 157 passagens por uma clínica psiquiátrica nos últimos 15 anos. Na Espanha, o escândalo financeiro dentro da família real. A irmã do rei vai ser julgada por cumplicidade em crimes fiscais do marido. O juiz do caso considerou que a infanta Cristina de Bourbon, irmã do rei Felipe VI, deve ser julgada pelos supostos indícios de 2 delitos fiscais, como colaboradora das fraudes em 2007 e 2008, das quais seu marido Iñaki Urdangarin é acusado. O julgamento pode ser realizado no segundo semestre de 2015. A irmã do rei vai se sentar no banco de réus, juntamente com outras 16 pessoas, incluindo seu marido. Iñaki Urdangarin enfrenta acusações de desvio de fundos públicos, roubo, prevaricação, falsificação de documentos mercantes, fraude contra a administração, 2 delitos contra a fazenda e um crime de lavagem de capitais. Nível do Cantareira se manteve estável durante todo o final de semana. O sistema, que abastece mais de 6 milhões de pessoas na Grande São Paulo, registra 6,7% de sua capacidade. O valor é o mesmo desde a sexta-feira passada. Mas os outros sistemas de abastecimento registraram queda nesta segunda-feira. O volume do Alto Tietê está em 10,1%, contabilizando o volume adicional de água que começou a ser usado na semana passada. Já no sistema Guarapiranga, responsável pelo abastecimento das zonas sul e sudeste de São Paulo, o nível caiu para 35,2%. E vamos agora à previsão para amanhã.
Uma frente fria que estava sobre o Paraná chega a São Paulo. Essa frente intensifica chuvas em todo o estado e a terça-feira deve ter chuva a qualquer hora do dia e temperaturas mais baixas em relação aos últimos dias. No centro-oeste, máxima de 29 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, máxima de 26 em São Carlos e também em Barretos. E a praia não vai estar muito convidativa amanhã, pois a máxima não deve passar dos 25 graus no litoral. Na capital, tanto na terça quanto na quarta, o tempo deve ficar chuvoso, com máximas de 22 e 23. E na quinta, dia de Natal, o sol volta a brilhar tímido e são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima sobe para os 27 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Logo mais 10h30 da noite, entre na conversa sobre ética no Todo Seu. Assista agora Todo Seu e logo após, Amor Concreto.